A gente recebe aqui nos estúdios da TV Pajuçara o médico geriatra, doutor Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Que tema, que assunto, né? Primeiro, o diagnóstico do Alzheimer é algo muito complicado de se, o senhor como médico, né? Se dar ao paciente, a seus familiares, e de você, enquanto paciente e familiar, também receber. E a partir daí, o que é que se deve montar? Que logística é essa? Que a gente fala dessa relação cuidador, Alzheimer, ou cuidadores, que pode ser profissional, pode ser um cuidador familiar. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, é um prazer novamente, bom dia a todos. É um tema, de certa forma, difícil, né? Porque envolve não só o contexto da saúde, mas o contexto de planejamento econômico, de estrutura familiar, e essa relação de idoso com Alzheimer e seu cuidador, seja o cuidador formal, profissional ou o familiar, é uma relação muito complexa e que vai tendo suas fases de acordo com a própria evolução natural da doença de Alzheimer, que é por fases, a ponto de ter um risco muito grande de esgotamento por parte, muito obrigado, esgotamento por parte do cuidador e indiretamente dos demais familiares. Então envolve um planejamento de estrutura econômica, familiar, logística, e é importante que todos tenham informações sobre a evolução natural da doença para se preparar psicologicamente também para o que há de vir, né? É uma evolução muito progressiva e, às vezes, em não se cuidando, rápida. É uma doença crônica, degenerativa, incurável, mas os tratamentos farmacológicos e de suporte, inclusive com os profissionais de outras áreas, porque o envolvimento com o idoso multidisciplinar é fundamental, né? Com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com nutricionista. Então, há todo um cuidado necessário e precisa ser estruturado. Isso envolve muita coisa, né? Uma questão financeira, o conhecimento sobre a doença. É uma doença crônica, mas degenerativa, né? Mas com essa estrutura, se montada em tempo hábil, previne muita coisa e muitas complicações e previne o desgaste do cuidador, né? E sobre o desgaste no cuidador é um assunto importante, que às vezes a família diz, não, você que vai ficar com fulano, outro fala, não, eu não posso, mas é você, o outro também não pode. Fica aquele jogo e eles acabam definindo calendários. Segunda, terça eu fico, quarta, quinta você, fim de semana você, mas sempre tem um que carrega a carga de uma maneira muito mais intensa, muito mais forte. E é esse, às vezes, que paga o preço maior por isso, nessa relação, nesse desgaste, de ser incompreensivo, de tratar mal, você não cuidou bem da mamãe, você fez isso com ela me disse. Isso acontece todos os dias, né? O contexto é esse mesmo, entendeu? Com muita frequência. Geralmente há um familiar que se destaca no cuidado, é aquele missionário, mas é também aquele que leva a maior carga psicológica. As pancadas. E que leva as críticas também, né? A situação é muito complexa do ponto de vista médico e quem está um pouco afastado, não está diretamente no cuidado diário com esses pacientes, é uma questão humana, tende a ter e a fazer determinados julgamentos, né? E a gente se depara com isso no consultório. Doutor, e esses julgamentos, às vezes, né? Você carrega pro resto da vida, porque você fala, poxa, eu tô tratando mal meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e só quem tá no dia a dia, nessa relação, é que sabe o quanto é difícil. Quando se é da família, e quando não se é da família, quando se é um cuidador que você contrata, um cuidador profissional. Que cuidados a gente também deve ter? Porque em muitos casos, essa relação é tão desgastante que leva para aquela famosa violência com o idoso, contra o idoso. Pode existir, não existe essa relação também, né? Já é sabido que o desgaste profissional nos cuidados com o idoso é um fator de risco da violência contra o idoso, né? E é importantíssimo que aquele cuidador que está sendo remunerado para cuidar do idoso tenha uma formação mínima. Precisa entender a evolução da doença, porque isso é um instrumento para se prevenir determinado desgaste. A partir do momento que eu entendo a evolução da doença daquele paciente que eu estou cuidando, né, essa compreensão me faz ter segurança nesse trato. Então é um instrumento para prevenir o desgaste. Mas, claro, esse profissional que é um missionário precisa ter todo um apoio. A pessoa com Alzheimer, ela se torna agressiva? Ela sabe o que é que está fazendo ou não? É uma síndrome que vai despersonalizando o paciente. Isso é
chocante, angustiante, é sofrido para a família, né? Como é uma patologia que vai evoluindo, apesar do tratamento e apesar dos benefícios do tratamento, mas ela vai despersonalizando. Então, de maneira que é preciso que a família, os cuidadores entendam também que muitas das atitudes agressivas, distúrbios comportamentais, a desinibição sexual, muitas vezes não é direcionado, não é pessoal e não é proposital. A atitude do paciente com demência, principalmente por Alzheimer, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não tem um propósito, né? E não é direcionada. Isso precisa ser claro. Como é que é o tratamento na rede pública para isso? Você falou que em alguns casos começa a ser, ou em praticamente todos, uma coisa muito cara. Se você mantém em casa, né? Ou alguém, 24 horas, com aquele idoso, com aquela pessoa que tem Alzheimer, ou alguém que você contrata, ou alguém que vai ter que deixar o trabalho ou diminuir a carga horária para cuidar daquela pessoa. Como é que está o suporte na rede pública com relação a pessoas com Alzheimer, doutor? Infelizmente, existe uma vamos chamar de conduta na organização, na prática do que se organiza do serviço público, que parece que virou um princípio distorcido. Você não investe antes da complicação, você não investe, ainda que tenha um peso financeiro, naquele momento crucial, que vai prevenir situações complexas, onde, se acontecerem, o gasto vai ser muito maior. Então, se você oferece uma estrutura para um idoso num processo demencial, no início da ocorrência da doença, lá na frente você vai prevenir internação, você vai prevenir várias entradas na urgência, você vai prevenir intercorrências que serão, para o gestor público, muito mais caro, né, para o serviço público muito mais caro do que se você investir antes numa assistência multiprofissional, interdisciplinar para esse idoso. Doutor, muito obrigado. E para a gente fechar aqui, não é uma doença simples, né? Não. É algo muito sério, grave, que precisa de um cuidado e de um acompanhamento praticamente integral, né? Hoje são 50 milhões, desculpe interromper, mas é importante dar esse dado, a estimativa de 50 milhões de pacientes com demências no mundo. É muita coisa. E, infelizmente, o nosso estado aqui é um estado que, infelizmente, ocupa os primeiros lugares em termos de patologias demenciais irreversíveis nos nossos pacientes. Infelizmente. Infelizmente. Doutor, eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença aqui e fazer o convite para a próxima semana o senhor tomar esse café aqui especial com a gente, ok? Será um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Valeu, doutor. Muito obrigado. Até a próxima.